E eu que inventei de fazer DP, não aguentei e fui parar no hospital. E até hoje meu marido não sabe que foi por isso. Antes de conhecer o meu marido, eu conheci o amigo dele. Só que na época o amigo dele namorava, então eu não quis ficar com ele. Ele pediu pra ficar comigo, achei ele super bonito, uma gracinha, assim, gostoso. Só que ele namorava, então eu não quis ficar com ele. Até que dias depois eu acabei conhecendo meu marido através desse amigo dele. Ele mesmo que apresentou a gente, então a gente fez amizade ali. Nós começamos a ficar, em seguida nós começamos a namorar. E com um mês de namoro, a gente foi morar junto. E assim, eu sempre gostei demais do meu marido, sempre amei meu marido. Tanto que desde quando eu comecei a namorar com ele, que a gente casou, que a gente foi morar junto, eu nunca traí meu marido, eu nunca tinha olhado assim pra outro homem com outros olhares. E esse amigo dele, que eu falei que eu quase fiquei com ele, quando eu comecei a namorar meu marido, a gente também nunca mais assim se olhou com algo assim, enfim. Até que o tempo passou, e esse tempo atrás a gente foi numa festa, e nessa festa, esse amigo do meu marido ele tava. E ele bebeu muito, ele tava solteiro já. Ele bebeu bastante, e nesse dia ele pediu pra ficar comigo. Ele falou, vamos lá, pedindo no banheiro, pra gente ficar. E ele na hora também já tava meio assim, já com fogo daquele jeito, já tava meio bêbado também. Fui pro banheiro e nós ficamos nessa festa. E sim, meu marido estava nessa festa, só que ele não viu nada. Beleza, ficamos nessa festa e boa, encerrou o assunto, não falamos mais sobre isso. Só que depois desse dia, um amigo do meu marido ele começou a me chamar todo dia pra conversar, então assim, todos os dias a gente conversava. Até que um dia ele me chamou novamente pra sair, e eu fui. Nós tivemos relação nesse dia, e desde então nós começamos a ficar e a gente não parou mais. Assim, era muito gostoso que a gente tinha, sabe? E eu tava muito envolvida com ele. Beleza, começamos a ficar e tal, até que um dia a gente tava conversando e eu falei pra ele que eu morria de vontade de fazer um trisal, eu, ele e o meu marido. Só que eu falei pra ele que isso seria impossível, até porque se meu marido descobrir, ele mata eu e você, né? Falei pra ele. Então eu sei que é impossível, só vou ficar à vontade mesmo. Só que quando eu falei isso, ele falou assim, então, como seu marido realmente é impossível, só que eu tenho um amigo que ele super toparia, ele é louco pra ficar com você. Quando ele falou isso, eu pedi pra ver uma foto do amigo dele, e quando ele mostrou, eu gostei. Eu falei, gostei e tal. Ele falou, o que você acha da gente fazer um trisal, né? Eu falei, vou pensar na possibilidade. Pensei desse dia que eu queria fazer. Falei com ele depois, marcamos o dia, a gente marcou numa quinta-feira à tarde, que é quando meu marido estava trabalhando, e nós fomos pro motel, eu, o amigo do meu marido e esse amigo dele. Beleza, chegamos lá, tal, já fomos pro finalmente, assim que a gente chegou, tava tudo maravilhoso, demais, demais mesmo. Só que no meio do rola, o amigo do meu marido falou assim, o que você acha da gente fazer uma DP? Quando ele falou isso, eu fiquei meio assim, tipo assim, ai, nunca fiz, tal, falei pra ele, normalmente vai ter cuidado. Ele falou, não, a gente vai ter cuidado. Só que assim, eu tava com medo, só que ao mesmo tempo eu tava com muita vontade, porque eu tava com fogo que não pertencia a mim. Eu nunca senti um fogo daquele jeito. Inventei de fazer DP. Beleza, consegui, um colocou na frente, outro colocou atrás. Só que, gente, a hora que o negócio começou a esquentar, que eles começaram a fazer mais ali rápido, assim, sabe? Eles começaram a ficar mais agitados. Não sei o que aconteceu, que começou a me dar uma ânsia, eu comecei a vomitar ali mesmo. Eu acho que a minha pressão caiu, eu comecei a passar mal. Eu tava com muita dor no meu, muita dor, muita dor, muita dor. Nisso eu comecei a parar, quando eu comecei a vomitar, eles pararam, já começaram a ver o que tava acontecendo. E eu não parava de vomitar, e uma dor insuportável, parecia uma cólica que vinha tudo aqui e descia pra minha bunda. E eu não parava de vomitar, passando mal, tava quase assim, desmaiando, corpo mole, e eles me pegaram, eu falei pra eles me levam pro hospital, porque eu não tô bem, eu falei pra eles, eu vou desmaiar. E eu realmente tava quase desmaiando. Nisso os dois me pegaram, colocaram no carro, correram comigo pro hospital, me deixaram no hospital e foram embora. E aí eu fui atendida, fiquei lá, fiz tudo que tinha que fazer, até que mais tarde eu saí. Só que quando eu fui embora do hospital, eu tive que ligar pro meu marido pra ele me buscar. Beleza, ele me buscou no hospital e falou, nossa, por que você não falou nada? Que você já tava aqui? Eu falei, não, eu não falei porque eu não queria te atrapalhar no trabalho. Ele perguntou o que era, eu falei que era apenas uma virose, mas que já passava, que não era nada demais assim, que ele não precisava se preocupar. E desde então é isso, gente. Ele nunca soube, ele nunca desconfiou, ele nem imagina que eu tava no hospital por conta disso. Enfim, aí eu fico pensando, né? Com certeza os outros dois devem falar pra todo mundo aí que eu sou uma fraca, né? Mas não é questão de ser fraca, não. Eu realmente não sei o que aconteceu. Eu comecei a passar muito mal, eu comecei a sentir muita dor. Eu tava sentindo prazer, mas do nada eu comecei a sentir dor, começou a me dar ânsia. Enfim, eu quase desmaiei realmente. Foi horrível. Eu falo assim que, não quero passar por isso nunca mais. Eu acho que foi meu karma. Mas claro que depois disso eu não quero mais aprontar, quero ficar de boa. Eu me arrependi, sim. Eu gostei. Não vou falar que não gostei. Eu gostei. Mas eu me arrependi, sim, de ter feito. Então, quero ficar tranquila, quero ficar sossegada. Eu vou ficar de boa aí somente com meu marido. Mas, gente, pelo amor de Deus. De coração, é o conselho que eu dou pra vocês. Se você pensa em fazer DP alguma vez na sua vida, pensa bem, tá? Pensa bem. Porque tava bom, mas do nada, um negócio, sei lá o que aconteceu, que, gente, eu achei que eu ia morrer. Eu falei, pronto, estourou alguma veia dentro, porque teve uma hora que começou a sair sangue. Falei, pronto, estourou alguma veia lá dentro, vou morrer. Eu pensei comigo, vou morrer. Mas graças a Deus deu tudo certo, e hoje eu tô aqui pra poder contar essa história. Então, se você tem vontade de fazer, pense bem. Essa história também não é minha, que sente uma seguidora que mandou pra mim lá no meu vizinho. Aproveita e vai me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!